Estamos com a Escola Bíblica Dominical, estudando a Epístola de Pablo a los Colossenses, capítulo 2, versículo 4. Santo Padre, Deus poderoso, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Maestro, Senhor e Salvador, a quem nós rendimos nossas vidas. Apresentamos neste momento nosso coração e pensamentos para que a unção do Espírito Santo pueda guiar-nos, Senhor, em meio de tu palavra, e que dá-nos espírito de compreendimento. Pida isso a Deus. Dá-nos um espírito de compreender, Senhor, tus palavras, entendimento das coisas do Senhor. Amém. Então, estávamos estudando semana passada o ministério de Pablo a los gentiles, que ele compreendia qual foi seu chamado. Ele foi chamado a predicar a los gentiles, ou seja, aqueles que não eram pueblo de Deus, que não eram da raça de los judíos. E aqui, vamos ler o versículo 13, diz assim: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, falando de Deus e de Cristo, verdade? E isto lo digo para que nadie os seduzca com razonamentos capciosos. Então, quantas vezes já falamos sobre isso desde que estamos estudando as epístolas de Pablo, que as doutrinas aparecem no mesmo meio do cristianismo. Tanto é que você vê que há tantas diferentes denominações que basicamente saíram de dentro do evangelho, da igreja cristiana, mas se levaram por outros caminhos. Por exemplo, um exemplo bem claro, os testigos de Jeová, os mormones, os adventistas do sétimo dia, que se você vai mirar a história de los fundadores dessas igrejas, eles eram parte de igrejas cristianas, bautistas, outros metodistas, e que trajeram estas doutrinas diferentes. Então, aqui Pablo diz que são racionamentos. O que significa racionamento? Razão de uno. Uno disse que foi inspirado por Deus, mas não é sua própria razão, seu próprio pensamento. E baseado nesse próprio pensamento, que criam essas sectas. E, desafortunadamente, milhões de pessoas são arrastrados e levados com estas doutrinas falsas, assim podemos dizer. E ele disse assim: porque, aunque estou ausente em corpo, não obstante, em espírito estou com vosotros, gozando-me, mirando vuestro buen orden e a firmeza de vuestra fé em Cristo. Então, você vê, como eu expliquei, muitas cartas que o apóstolo Pablo enviou às igrejas, às cidades onde estavam as igrejas. Primeiro, eles las enviavam porque não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, verdade? Eram muitas igrejas que ele abriu por todo lado e eram sua responsabilidade dele, verdade? De cuidar destas igrejas. Então, ele enviou as cartas, mensagens aos pastores, ao povo. Então, quando os pastores recebiam estas cartas, eles a leiam aí
delante de todo o povo, verdade? Outras postavam assim nas paredes, a gente leía, aí estavam sendo alimentadas pelas palavras de Paulo. Mas em outras situações, como foi, por exemplo, a Timoteu, Pablo já estava preso, já estava em prisão, já não ia sair mais. Então, se não havia como ele nem prometer, eu vou com vocês, não puedo, estava preso. Mas ele disse, estou ausente no corpo, ou seja, não puedo estar aí, mas meu espírito está aí. O que significa? Pablo mandou o espírito dele ir para lá? Não, não. O pensamento, a preocupação dele estava com a igreja. Verdade? Em espírito, ele estava orando, clamando, pedindo por la igreja. Para que a igreja, ele disse, continue na firmeza da fé em Jesus Cristo. Portanto, de la maneira que recebistes ao Senhor Jesus Cristo, andais assim em Ele. Marque esse versículo em sua Bíblia, se não está marcado. De la maneira que recebistes a Jesus Cristo, andar, permanecer. Em outras epístolas ele diz assim, cada um permaneça de la maneira como foi chamado por Jesus. Você vê que esse é o problema das pessoas, né? A pessoa recebe Jesus aqui de uma maneira, e daqui a pouco vai por outra, e daqui a pouco vai por outra, e andam, parece chango na floresta, verdade? Verdade, de rama em rama, e não se firmam em nenhum lugar. Minha abuela, minha mamãe dizia, essa gente que anda brincando de rama em rama, um dia a rama se rebenta, e eles se rebentam também, verdade? Se caem. E passa isso, porque a pessoa não se firma em nenhum lugar e não se firma com Deus tampouco. Esse que é o problema. O problema não é que a pessoa salga de aqui, vá para allá, sai de allá, venha para cá. O problema é que não se firma com Deus. Não se firma com Deus. Porque está buscando outras coisas. Se a pessoa estivesse buscando a Deus, lo receberia dele no que se necessita. Deus dá alimento, sustento, fortaleza, guiança. Ele dá o que um necessita. É necessário que a pessoa busque, verdade? Está buscando outras coisas, outros interesses. Vê que ele teve essa preocupação aqui com a igreja que estava em Colossenses. Porque supostamente aí já havia também sectas já no meio aí do povo, gente desviando gente. É a maneira que o diabo ha intentado para destruir a igreja, desde um princípio, desde a época dos apóstolos. Isso não é de agora que você vê aí igrejas falsas, falsos pastores, são falsos profetas, verdade? Como eu já expliquei a você outro dia, o ministério do anticristo já está acontecendo, desde a época dos apóstolos. O ministério do anticristo são aqueles que já estão desviando o povo das coisas do Senhor. Então, se quando venga o anticristo de Hechos, como disse aí pelo Apocalipse, a gente já estará desviada. Se a hora vem o anticristo, bilhões de pessoas não seguirão, porque a gente está desviada de Deus, pelas igrejas, pelos ministérios. A gente está fácil de cair. O anticristo vai vir, disse a Bíblia, o Apocalipse, com uma maneira, um espírito de persuadir, ou seja, de enganar as pessoas facilmente. Por quê? Porque elas já estão enganadas. Verdade?
Não é fácil enganar a mim ou você que estamos firmes. Mas uma pessoa que já está enganada, que já está equivocada com sua maneira de levar a sua fé. Eu não vou na igreja, mas estou bem. Eu não estou entregando as coisas do Senhor, mas eu estou com Jesus. Ela já está enganada. Ela já se desviou. Só aí é que não percebe que está desviada. Está desviada de Deus. Então, venindo a grande tribulação, o anticristo não vai ter trabalho de enganar as pessoas, porque elas já estão débeis, já estão fracos. Por isso que a palavra de Deus nos chama a estar firme nas coisas do Senhor, firme na palavra. Então, se você observar aí, desde o livro de Los Hechos, e seguindo as epístolas de Pablo, sempre houve engano, sempre houve falsos profetas. Por exemplo, se eu chego aqui um dia, Deus tenha misericórdia, verdade? E começo a ensinar outras coisas diferentes da Bíblia, e mando você, não sei o quê, como eu disse outro dia, vamos trazer culebra aqui para picar nos outros, como na igreja essa dos loucos aí de terras. Então, se eu deixarei de ser um ministro do Senhor e serei mais um falso profeta, que estou anunciando coisas falsas. Que é um falso profeta? É que anuncia falsas profecias, coisas que não são de Deus, coisas que não estão na Bíblia, coisas que não fazem parte da igreja. Isso é um falso profeta. Aí te pergunto, quantos falsos profetas há? Ai, de muitos aí, milhares de falsos profetas ensinando. Não há esse pastor, que eu não considero como pastor, de Guatemala, verdade? Que se disse, ele mesmo disse que ele é o novo Cristo, verdade? Não sei se você já viu, que a igreja dele tem o número 666, e ele disse que ele é o novo Cristo. Porto-riquenho? Não, a diferença de Guatemala. Então, o que passa? Mira, e milhares de pessoas seguindo. Milhares, montones de pessoas. E por mais que os pastores atacam e mostram, mira, e está claro, está levando na marca da besta. Então a gente segue. Por quê? Porque já estão enganhadas. Quando a pessoa está enganhada, é fácil de levar. Né? Satanás, ele busca os débeis na fé. Gente débil, gente que não se firma. Gente que quizá nunca se firmaram. Quizás, se um dia venham a firmar-se, verdadeiramente se converterão ao Senhor. Então, ele disse aqui, da maneira como recebistes a Jesus, Cristo, andad assim nele. A maneira como eu recebi Jesus, eu estou andando até a feita, eu vou seguir andando até o final. A maneira como você está recebendo Jesus, a hora, você vai andar e seguir até o final. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Isso que nos dá certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus. Certeza de que estamos caminhando hacia nossa salvação. Que nada nem nada nos vai quitar o que é nosso. Amém? Arraigados e sobre-edificados em nele, consolidados na fé, assim como fustes ensinados, abundando em ações de graças. Então, ele habla duas coisas aqui: arraigados e sobre-edificados. Você sabe o que significa a palavra arraigar? O que significa? Estar, Não. Ter raízes, igreja. Ter raízes. Arraigar é ter raízes. Verdade? Então, arraigados, ter raízes
em nele. Nele quem? Jesus Cristo. Amém? Então, se ele manda criar raízes e sobre-edificar. O que significa sobre-edificar? Construir, não é? Então, edificamos sobre a roca que é Jesus. Amém? Que maravilha, hein? Então, eu creio raízes em Jesus. Amém? Então, eu sou um árbol sem raiz, que passa? Se quer seca, se muere, se cai. Porque a raiz é a força do mesmo árbol. A raiz é a mesma vida do árbol. Verdade? Então, se eu e você podemos ter conhecimento de Deus, fé, o que você queira, mas sem Jesus, nada podemos nascer. Ele tem que ser a raiz. Dele tem que vir nossa força. Dele tem que vir nosso sustento. Dele tem que vir nossa vida. Sobre arraigados em Jesus. Amém? E ele diz sobre edificados. Ou seja, qualquer um pode edificar a sua própria vida. Não vai ser assim, que não sei o que. Não é verdade que é assim? Cada um decide o que quer. Mas nós outros queremos sobre edificar. Ou seja, construir nossa vida sobre a roca que é Jesus. Quero construir da maneira que Deus me deu. Deus me deu Jesus. Deus te ofereceu Jesus. Quero construir na vida. Quero ser feliz. Quero ter paz. Então, se aqui está Jesus, construi toda a sua vida aí. Construi sua família aí. Construi seus filhos aí. Construi seus netos aí. É a única maneira que as coisas salgam bem. Verdade? Fora, não sai. Pode ter dinheiro, pode ter casa, pode ter o que queira. Mas está faltando o principal. É como se... Que adianta? Rafael, como vamos construir uma casa? Pode ter ladrilhos, verdade? Pode ter que ferro para fazer las varillas, pode ter o techo, pode ter os alambres de la luz, pode ter todo, pero não adelantará nada se não há a pedra, o cimento principal, porque aí empieza tudo. A casa é construída, é edificada sobre a roca. Bueno, Jesus falou sobre isso, verdade? ¿Se acuerdan? A parábola que ele contou de aquele que construiu na casa sobre a arena. E vindo o vento e a tempestade que soprou forte. E a casa toda foi varrida com tudo e tudo. Quizá era uma casa bonita, verdade? Uma casa na praia, verdade que sim? Na arena, onde está a arena? Na praia, então, quizá era uma casa bonita, que estava aí com a vista para o mar, verdade? Com todo, pero não era forte. Então, aí está o exemplo, a gente não entende. A casa somos nós outros, ele está dizendo. Então, tu pode ter uma vida bonita, com luxo, com boas amistades, com todo, com dinheiro, com trabalho bueno, mas não tem cimento, não tem edificação forte. Aí vem as tempestades da vida, vem o ataque do diabo, verdade? Vem os ventos que sopram. E a casa não resiste. A vida da pessoa não resiste. Sem embargo, ele diz assim, mas aí aquele que construiu sobre a roca. Onde está a roca? A roca não está na praia, a roca está aí nesse cerro. E nem sempre está bonito aí, verdade? Verdade? Mas, nem modo, pelo menos está segurada. Está firme. Em vez de não ter o mesmo luxo do que está aí na praia, bonito. Em vez de não ter o mesmo dinheiro, a mesma quantidade de oportunidades ou de fama, de lo que seja, mas tiene cimento, mas está bem firmada, está bem cimentada. Isso que importa. Amém? Então ele disse, arraigados sobre edificados nele e consolidados em la fé. Então
Então, se eu tenho que criar raízes no Senhor, edificar sobre a roca que é do Senhor Jesus e consolidar a fé. Ou seja, minha fé tem que ser sólida. Consolidar é fazer uma coisa sólida, ou seja, firme. Minha fé tem que ser firme. Não posso permitir que uma coisa, que outra me venham a abalar ou sacudir ou balancear, sacudir minha fé. Assim como fustes ensinados, abundando em ação de graça. Todos nós outros, quando conhecemos o Senhor, fomos e hemos sido ensinados a criar raízes no Senhor, edificar no Senhor em sua palavra, verdade? Ter uma fé firme, uma fé sólida. Assim devemos estar. Diga glória a Deus. Padre Santo, Todo-Poderoso, em nome de Cristo, te agradecemos nesta manhã por esta oportunidade de haver recebido esta palavra gloriosa, poderosa. Ensina-nos a andar sempre em tu presença. Amém. Glória a Deus.